Oi, pessoal, beleza? Voltamos trazendo hoje, plano espiritual. É interessante esse tema, hein? Nós já vimos Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura e agora plano espiritual. Nós precisamos entender algumas coisas a respeito de plano espiritual. Por quê? Quando a gente entende de vida futura, bacana, mas depois que desencarnamos, que largamos esse corpo, vamos ficar onde? O que é o plano espiritual? Existem dois mundos distintos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Em Marcos, capítulo 13, vamos lá? Marcos, capítulo 13. Vamos achar esse versículo aqui, para a gente se inteirar desse assunto aqui, Marcos 13, versículo 27, explica para a gente isso aí, Diz assim: e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, existe o plano físico e o plano espiritual. Aí, enquanto os homens, devido à materialidade do corpo, estão na terra, o mundo espiritual ostenta-se por toda parte em nosso redor ou no espaço. Isso está em Lucas, vamos lá em Lucas. Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. Olha que interessante. Eu falei disso na aula passada. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja, existe um mundo à parte, Os céus se abriram e um outro mundo, o mundo espiritual, o plano espiritual se manifestou ao plano físico. Ensina-nos a doutrina espírita que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica e abundante que a própria terra. Assim, encontramos lá escolas, lares, hospitais, oficinas, templos, é isso mesmo, templos, praças de esporte, artes, intensa vida social, magnificentes expressões da natureza, aves, animais, tudo em manifestações mais ricas e complexas, das quais as edificações terrestres são pálidos reflexos. Gente, quando você lê o livro Nosso Lar, quando você lê toda a obra de Nosso Lar, de André Luiz, você vai ver essas manifestações, escolas, praças de esporte, lugares de música. Mas e na Bíblia? Você já leu Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel? Você já leu Daniel, o livro do profeta Daniel? Apocalipse, as cartas de Paulo. Inclusive, Paulo foi levado ao terceiro céu e viu lá coisas inefáveis que ao homem não se pode revelar. Lembra disso? Porque algumas pessoas poderão dizer: mas tudo isso que você está falando aí é história da carochinha. Não, gente. Tem comprovações bíblicas. Ezequiel capítulo 1,
Dá uma lida em Ezequiel, capítulo 1. Dá uma lida em Isaías, que é o profeta neotestamentário. Dá uma olhadinha nos profetas, quando eles têm as visões celestiais, as visões do plano espiritual. A gente vê Jesus tendo essa experiência de conversar com Moisés, com Elias, né? E muito mais. Jesus, quando abre os céus, como a gente acabou de ler aqui, abre os céus e o Pai se manifesta, o plano espiritual se manifesta. Paulo, Apocalipse e muitos outros exemplos. Não precisamos citar todos, né? Aí, temos aqui, no intervalo das existências corpóreas, o espírito retorna ao mundo espiritual, donde se apartara momentaneamente e onde sente-se feliz ou desgraçado, depende da situação do espírito, segundo o bem ou mal que haja praticado. Sendo a vida física passageira, essa que nós temos agora, sendo ela passageira, é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado na sua encarnação e também nele que se prepara para as novas lutas, novo aprendizado. Quem já leu a obra de André Luiz vai entender isso bem claramente. Assim, o mundo espiritual é normal e principal, pois existe e sobrevive ao mundo físico e sobre esse reage incessantemente. No mundo espiritual, os espíritos das diferentes ordens evolutivas aproximam-se segundo a afinidade de tendências, formando grupos ou famílias. Os bons irmanam-se pelo desejo de praticarem o bem, e os maus pelo de fazerem o mal ou sob o reflexo de suas próprias faltas. Enquanto os espíritos inferiores no mundo espiritual encontram-se envolvidos em seus propósitos menos edificantes, os espíritos superiores se desdobram no auxílio aos carentes de amparo e na ajuda aos homens encarnados, pois eles são instrumentos de que Deus se vale para ajudar a toda a humanidade. Vamos às referências para entender tudo isso aqui que a gente falou? Bom, após a desencarnação, ensina a doutrina espírita, o espírito passa a viver associado às mentes que lhe são afins, em outra dimensão da vida conhecida como mundo ou plano espiritual, que é o mundo normal, primitivo, eterno, persistente e sobrevivente a tudo. O plano espiritual é o dos espíritos, o das inteligências incorpóreas. Vamos ver lá em Efésios, o que fala lá? Qual a informação que tem em Efésios para a gente? Efésios, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver o que diz? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Opa, ele veio e ele voltou. Então, ele veio aqui, trouxe o que tinha que trazer, depois voltou. Ele voltou à sua pátria celestial, onde todos nós voltaremos ao plano espiritual. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 86, vamos dar uma ida lá? Questão 86 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, vamos ver. 86, é bom que dá tempo de vocês procurarem aí, tá, gente? No Livro dos Espíritos, na questão 86, Kardec pergunta: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita, do mundo espiritual? É uma pergunta que quando eu era pequeno, eu perguntava: se o mundo acabar, o que seria de nós? Olha a resposta aqui no Livro dos Espíritos. Sim, eles são independentes, no entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, se o planeta Terra deixar de existir, o plano espiritual continua existindo e nós lá estaremos, ou numa forma inferior ou numa forma superior. Beleza?
E aí, bom, mundo ou plano espiritual? Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado. Olha que interessante isso, porque às vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? Que está aqui, ó, que nós estamos sozinhos. Não, nós estamos rodeados de espíritos que estão ao nosso lado, tá? Observando-nos e atuando sobre nós, sem que saibamos, já que os espíritos são uma das forças da natureza e o instrumento de que Deus se serve para a execução de seus desejos providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões intérditas aos menos adiantados. Isso está na questão 87 do Livro dos Espíritos. Tá bom, gente? Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 149, vamos ler ela aqui, na questão 149 do Livro dos Espíritos. 149. O que diz para nós? Aqui. Questão 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Tá vendo? Nós não somos esse corpo. Existe na tradição indiana uma deusa chamada Maya. Essa deusa é a deusa da ilusão. Lá eles creem nessa deusa da ilusão. Infelizmente, nós estamos na ilusão da matéria. Nós ainda acreditamos que somos esse corpo e que essa é a nossa pátria. Gente, a nossa pátria é celestial, é divina, e Deus nos convida a sermos santos como Ele é santo. Então, nós estamos aqui na Terra, nesse processo de aperfeiçoamento, de progresso, para um dia nos tornarmos santos e nos aproximarmos ainda mais do Pai, do plano espiritual onde o Pai está. Tá claro aqui? Então vamos lá. Tem uma passagem muito interessante em Lucas, capítulo 16. Vamos de novo pegar nossas Bíblias aí? Lucas, capítulo 16, porque é uma passagem que muitas pessoas às vezes perguntam sobre essa passagem da Bíblia. Aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 23. Diz assim, ó. Vamos entender? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, olha que bacana a tradução. Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida fala: e no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, aonde o homem rico estava, né? Fala aí, é isso mesmo, a parábola do rico e do Lázaro. O homem rico, aonde ele estava, ele conseguia ver aonde Lázaro estava. Então, era uma região onde que dava um para ver o outro, beleza? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Opa! Ué, ele estava com sede? Lembra que nós falamos que no plano espiritual tem praças, tem prédios, tem escolas, tem sede, tem fome. Olha aqui, ó. Esse homem rico estava com sede. Ele queria beber água. E aonde o Lázaro estava, tinha água para ele poder beber. Olha para você ver. Bom, isso aqui é para a gente entender melhor a parábola do rico e do Lázaro. Não existe uma separação, mas aqui fala assim, ó.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Que abismo é esse? É um abismo, é uma profundeza? Não, é um abismo moral entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Quantos de nós gostaríamos de alguém do plano espiritual vir até nós e avisar a gente como que é lá? Isso acontece, só que muitos não acreditam. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha lá, ele está pedindo para um dos mortos vir aqui avisar. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, céu e inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros, a Bíblia e muitas instruções, que se a gente não pratica o que está aqui, a gente vai ouvir os que estão lá no plano espiritual. Um dia estaremos lá e aí ansiaremos para os que estão aqui nos ouvirem e acreditarem que existe um plano espiritual. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ressuscite. Ele nem falou da comunicação, ele falou do ressuscitar. O plano espiritual existe. Muitas pessoas não acreditam no plano espiritual. O livro Nosso Lar é um livro onde vai nos trazer essa percepção de plano espiritual. Quando Paulo falou que foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas inefáveis que ao homem não se pode revelar, é porque ainda a humanidade naquela época não estava pronta. Hoje, você, meu irmão, nós, minha irmã, temos várias informações, não só científicas, como informações espirituais, que tem aí, está no mundo inteiro falando sobre existência do espírito fora do corpo, reencarnação, planos espirituais. E aí? Estamos prontos? Vamos ouvir os profetas, vamos ouvir Moisés, como disse aqui o nosso irmão aqui, Abraão, e atendendo a esses pedidos que os irmãos nos fazem, de buscarmos ser santos, um dia estaremos com os nossos, no plano espiritual, com nossa família verdadeira no plano espiritual. Gente, próxima aula nós vamos falar de... Vamos ver o que é? Esse tema é bom. Mediunidade. Porque a gente falou de várias coisas aqui, agora nós vamos falar de mediunidade. Tem a ver com a parábola do rico e do Lázaro. Então, dá uma revisada aí nas outras aulas, tá bom? Assiste essa aula aqui de novo para você estar pronto, para nós estarmos prontos para a próxima aula. Próxima aula, mediunidade. Valeu, pessoal!